Olá pessoal, estamos no ar com mais um episódio do nosso podcast Fala Empresário, uma realização da Aragão Advocacia. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, gostaríamos de pedir a todos que nos acompanhem na rede social, mais precisamente no nosso canal do YouTube, que está lá na Aragão Advocacia, o nosso Fala Empresário. Além do YouTube, outras redes sociais também participamos e ao longo desse episódio nossa produção vai colocando, né, os nossos endereços. Então, por favor, nos acompanhem, compartilhem, curtam, se inscrevam no nosso canal, que vai ser algo muito importante para a gente, tá bom? Bom, vamos ao que interessa. Hoje o nosso convidado é Gerardo Albuquerque, presidente do Sindicato do Varejo de Gêneros Alimentícios de Fortaleza, presidente de honra da Associação Cearense dos Supermercados, diretor-presidente do Grupo Centerbox e da Gerardos Distribuidora, ganhador do troféu Iracema, comenda concedida pela CDL, e atual delegado da ACESUR junto à Associação Brasileira de Supermercados. Gerardo, é um prazer te receber aqui, muito obrigado por aceitar o nosso convite e vai ser uma honra bater um papo aqui contigo. Eduardo, muito obrigado pelo convite. Sou eu que agradeço o convite de estar aqui com você, batendo esse papo, e fique à vontade, estou à sua disposição e vamos que é tua, Tafarel. Vamos conversar bastante. Vamos lá. A propósito, eu recebi recentemente 2 colegas seus aqui do segmento, chamados Kenis Albuquerque, né, e Franzé Feijó, que eu acho que você deve conhecer. Falaram muito mal de você aqui. Aí eu disse, não, tenho que trazer o Gerardo, porque pode. Para se defender. Para se defender. Tenho que ouvir o outro lado. Eu não posso, né, comprar a ideia dos caras, mas é brincadeira à parte. Pelo contrário, falaram muito bem de você e você é um cara que faz parte da história dos dois, principalmente a história profissional. E por falar em história, eu queria começar contigo conhecendo um pouco do Gerardo. O Gerardo menino, o Gerardo adolescente, depois o Gerardo adulto, para a gente ir primeiro conhecendo a pessoa do Gerardo. Me fala aí, Gerardo, por favor, onde é que você nasceu, como é que foi tua infância, onde foi, tua adolescência. Fala um pouco pra gente da tua história de vida. Rapaz, essa história é meio comprida, mas se você quer a história comprida, vai que é tua. Rapaz, eu nasci no Sítio Algodões, município de Alcântaras, Ceará, tá? Precisamente a 250 quilômetros de Fortaleza, tá? E fui um menino daqueles bem quietinho, imagina, gostavam muito de brincar lá no interior. Naquela época o dinheiro era muito grande, imagina, para a gente brincar com a bola, a gente fazia uma bola com uma meia velha, você enchia de pano, imagina que era bola. A bila, né, jogar bila, a gente jogava com limão, aquele limãozinho pequeno, e aí por aí vai. Fui minha infância lá no interior, sou de uma família de 11 irmãos, sou o caçula dos 11 irmãos. Caçula dos 11 irmãos. Dos 11 irmãos. E aí estive lá na serra, na minha querida Serra da Meruoca, lá nos Algodões do município de Alcântara, até meus 16 anos de idade. E com 16 anos de idade vim a Fortaleza trabalhar com o meu cunhado e o meu irmão, vim morar com ele, com o meu cunhado, e trabalhar com ele. E aí, daí para cá, muitas águas rolaram e a gente trabalhou esse tempo todo. Quem era esse meu cunhado? Meu cunhado era Ariston. O nome dele é Gerardo Feijó, mas todo mundo só conhecia ele por Ariston. O meu irmão, todo mundo conhece ele hoje por Dalquinha. O nome do cara é Francisco, mas o nome que a família chama é Francisco, é Chico. É Chico Francisco Dalquinha. Mesma pessoa. É a mesma pessoa, mas daí vai. E aí eu tive, graças a Deus, um dos melhores aprendizados na vida, que foi quando eu cheguei na cidade. Esses 2 rapazes, esse meu irmão e esse meu cunhado, foi que me ajudou, me apoiou. Imagina o cara vindo do interior para cá com 16 anos de idade, como a coisa é fácil. Tá? Vem para trabalhar, para estudar, os dois. Vem para levar a vida em frente. Tá? Foi quando eu saí de casa. Eles tinham empresa? Como era? Naquela época tinha um armazém. Certo. Um armazém. Aonde? Na Avenida Pasteur 1151, lá no Carlito Pamplona. Certo. O cunhado. O negócio era dos dois. Dos dois. Eles eram sócios. Eram os dois. E aí o negócio era grande. Naquela época, quando ele comprava, por exemplo,
20 sacos de açúcar, que o negócio era muito grande, olha, imagina. Aí não tinha o dinheiro para comprar uma outra coisa, nem tinha onde armazenar. Era bem pequeno o ponto, bem pequeno. E aí nós fomos trabalhando, e aí lá na frente ele disse, Gerardo, vai ter um pedacinho aqui agora para ti. Como foi que funcionou? Ele disse, Gerardo, o que nós ganhamos é nosso, no caso ele, o meu irmão, daqui para frente o que eu ganhar agora, o que nós ganharmos, tu vai ter um pedacinho. E aí esse pedacinho foi andando, e nós chegamos, hoje a empresa, o Centro Reboco Supermercado, naquela época era um armazém, depois nós fomos, do armazém a coisa andou bem difícil, aí eu sou andado um pouquinho, tá? Peraí, só para eu me situar. Veio com 16 anos para cá, para Fortaleza, aí foi trabalhar nesse armazém. Sim. Certo? Isso era mais ou menos que ano? Tu mais lembra? ou menos não, 1974. 74. Foi. Beleza. Aí foi trabalhando, foi ganhando seu dinheiro e aí começou a ter parte do negócio. Como é que funcionava isso? Nós começamos a trabalhar e naquela época o negócio era bem pequeno. E aí eu trabalhava, digamos assim, eu trabalhava pela boia, que nem carburador. Certo. Certo. Mas não era nada disso. Foi a maior e a melhor escola que eu tive na minha vida. E a oportunidade. E a oportunidade. Porque ele me ensinou a trabalhar, lógico. O menino vem do interior para cá com 16 anos de idade. Sabe o quê? Faz o quê? Tá? Aí eu fui estudar e fui trabalhar. E aí, com meus 18 anos, tá? A gente já tinha um corpozinho melhor. Quando eu cheguei aqui, eu pesava 54 quilos, menina. Você imagina o cara como era, certo? Mas aí fui trabalhando, etc. Tal, de tudo na vida, um pouco dos trabalhos do nosso dia a dia eu fiz. Eu fui entregador em bicicleta, depois fui entregador, motorista de Kombi, imagina. Tudo no armazém lá. Tudo no armazém. Kombi, D10, D20, todos esses carros. E aí fui andando. Quando foi depois, eu fui também caminhoneiro. Fui para a estrada, tá? Então, eu e meu irmão, meu cunhado, a gente não tinha definição o que era para fazer. Então, nossa vida, assim, é para fazer? já fui. Entendi. Abraçou o serviço. Isso era atacado, Gerardo? Isso era um atacado, certo? Aí, quando foi em 1984... 10 anos. 10 anos depois, aí a coisa... Houve umas mudanças. Sempre no país há umas mudanças principalmente aqui a Cefaz, às vezes ela é mais rígida, etc. E tal, e houve um acordo muito grande, e nesse meio caminho, o meu cunhado disse, Gerardo, vou para a estrada. E ele foi para a estrada e eu fiquei no armazém. Depois ele disse, Gerardo, eu não aguento mais a estrada. E depois venha para cá que eu vou para lá. E aí eu fui para a estrada. Aí nessa época vocês três já eram sócios? Nessa época já era sócio. Depois de 18 anos eu passei a ser sócio. Certo. Com um pedação desse tamanho, certo. Tá? Mas aí a coisa foi andando, tá? Aí em 84 meu irmão já havia saído. Já estava só eu com ele. E aí tocamos o negócio. Quando foi janeiro, final de janeiro de 84, ele disse, Gerardo, chegou a hora para você ir para a estrada e eu venho para o armazém. Certo. E assim aconteceu. Fui para a estrada e ele veio para o armazém. E aí, em seguida, quando foi no dia 13 de junho de 1984, ele abriu um mercadinho com a dona Leila, que é minha esposa. Tá? Por que ele abriu o mercadinho? Eu estava na estrada, trabalhando, né? Quando você fala na estrada, era motorista de caminhão. Nós tínhamos caminhão, certo, e a gente comprava arroz no Maranhão e farinha d'água no Pará. E aí a gente trazia, como já tinha um know-how do que era armazém, certo, quando chegava, vendia aquela mercadoria e eu voltava para de novo. Certo. Então, esse era o nosso caminho. Era o transporte, né, do armazém, no caso. Era o transporte do armazém que vocês compravam fora e traziam para dentro para vender. É assim? Digamos, não, nós éramos comerciantes. Porque eu ia lá, comprava e transportava. Sim, tá. Você fazia às vezes do transporte, de trazer para o armazém aqui internamente. E comprar. Comprava. Isso. A gente tem que comprar. Entendi. E aqui, entendeu? Entendi. Eu comprava e ele chegava aqui e ele vendia. Entendi. Quando antes ele fazia a mesma coisa, ele comprava e eu ficava aqui e vendia. Certo. Tá? Aí ele disse para minha esposa, Leda, que o meu cunhado que é irmão dela, certo, a esposa. Uhum. Porque lá em casa a coisa é diferente, sabe? A esposa do meu cunhado é minha irmã e a minha esposa é irmã dele. O negócio é mais ou menos assim. Foi uma boa negociação, né, Gerardo?
negociar a gente desenrola, não deixa não. Aí, conclusão, ele disse, Leda, nós precisamos ensinar nossos meninos a trabalhar, os filhos dele, que eram 5 filhos, né? Certo. E aí a Leda disse, eles vão botar um mercadinho, a Leda disse, Ariston, como é que vou botar um mercadinho? Eu disse, não, eu te ajudo. Então, a primeira loja de supermercado da gente foi no João 23, e abriu a loja no dia 13 de junho de Ah, 1984. peraí. Aí essa loja você já entrou também como Não, já era sócio, como sócio, não é isso? já era. Já Então, era sócio. quando ele decidiu abrir o mercadinho, é ele e você. Ele e a Leda, porque eu já estava agarrado. Não, tudo bem, mas eu digo assim, Do negócio. você fazia parte do negócio. Sim, Você não sim. estava internamente. Não, nós só tínhamos um lugar para a gente separar, eu com ele. Era o lugar de dormir. Ele disse, Gerardo, dormir com homem deve não ser bom, então vamos dormir separado. Mas os nossos Era negócios, tudo misturado. todos junto e misturado. Aí nessa época você já era casado com a Já, Leda? eu casei em 81, Certo. e isso foi em 84. Tá. Então a negociação das irmãs se deram antes do mercadinho, né? Bem antes. Então você já era casado, É, certo. não. Aí nasceu o Center Box, Aí veio, nós começamos, na época era Mercadinho Belém, Belém. que ainda hoje existe Ah, é, a Belém. seção. Mercadinho Belém. E aí por que Mercadinho Belém? Porque a gente, como rodava para o Pará, achava bonito, vamos dar Mercadinho Belém. E aí criou-se a marca Mercadinho Belém. Depois nós achamos que Superbox seria um nome mais, digamos, mais bonito. Botamos o nome Superbox Supermercado. Depois fomos olhar, Superbox é a marca patenteada pelo Pão de Açúcar. Vamos sair desse nome enquanto não vão nos cobrar depois, porque nós estamos usando uma marca dos outros. Aí criamos o Centerbox Supermercado. Isso tudo na mesma loja, na primeira? Não, quando nós abrimos Superbox já foi no outro endereço, era a segunda loja. Certo. Tá? Certo. Aí nós passamos aqui, a segunda loja foi Superbox. Parque São José, terceira loja, Superbox, Feirão, Certo. e aí a gente vai botando de acordo com a. Tá? Hoje, por exemplo, Centerbox Zé Baixo, na nossa linguagem interna, Centerbox Zé Baixo, Entendi. Centerbox Santos Dumont, Centerbox Messejana, e aí vai. Tá? No nosso conhecimento, na nossa linguagem interna, é Centerbox, aí diz qual. Então tudo começou em 84, no que diz respeito a supermercado, Sim, não é isso? isso. Tá. Aí ficou o supermercado e armazém inicialmente, vocês três. Não, aí nessa época nós acabamos com o armazém. Acabou? Acabou com o armazém. Certo. E aí veio só o supermercado. Tá. Tá? Aí você parou. Aí eu fiquei na estrada de janeiro a agosto. Certo. Aí em agosto ele disse, Gerardo, resolve o que tu tem pendente na estrada e vem embora para casa. Tinha aqui dentro de casa. E vamos pro mercadinho. Aí vem pro mercadinho. Aí quando foi no dia 2, isso foi em agosto de 84, que eu saí da estrada para o mercadinho. Certo. Quando foi no dia 2 de março de 85, nós abrimos a segunda loja. Antes do final do ano, nós abrimos a terceira loja. E aí tocamos em frente. Então 84, 85 já tinham ali a realidade No de três final de lojas. 85 nós tinha 3 lojas. 3 lojas. Entendeu? Tá, mas eu, assim, antes de entrar no Center Box, no supermercado propriamente, eu queria explorar ainda um pouquinho sobre a sua história pessoal. Então, você veio lá de Alcântaras, 16 anos pra cá, e aí, em 81, casou com a dona Leda. Sim, senhor. Não é isso? O nome dos seus pais? Artidor Elias de Albuquerque. da E a mãe. mamãe Matilde Vieira Albuquerque. Aí a decisão dos pais, Gerardo, vá pra Fortaleza. Como é que foi isso, Gerardo? Conta um pouquinho Rapaz, sobre isso foi isso. pesado. Porque não é decisão, e sim decisão. Eu sou da família, como falei, de 11 irmãos e sou o caçula. Fui o último a sair de casa, de todos os irmãos, e eu nunca tinha visto meu pai chorar. E no dia que eu saí de casa, ele chorou. E eu disse, não, pai, eu não saio de casa, não. Eu vou ficar mal senhor enquanto vida eu tiver e puder. E ele disse assim, não faça isso comigo, não. Eu não tenho nem para mim. Quem dirá para mim e para você? Vá embora, lembre-se que deixou aqui um cavaco de pai e mãe. Nessa época, o papai tinha 62 anos. Hoje eu estou com 65, não me acho tão velho, mas ele naquela época já se achava muito velho. E aí eu vim com a responsabilidade de um dia na vida poder ajudar aqueles cavacos de pai e mãe. Então, foi. Quanto mais eu estava cansado, quando eu estava muito cansado, que eu me lembrava que tinha que fazer alguma coisa por aqueles cavacos de pai e mãe, assim como ele tratou, eu estava novo de novo para começar. Aí eu não tinha hora para trabalhar, tá?
Sim, Graças a Deus. E quando foi lá no final da vida de todos dois, mamãe faleceu no dia 16 de fevereiro de 94, 94. e o papai faleceu no dia 30 de janeiro de 2012. E graças a Deus eu já tinha Graças a Deus. uma Porque aí você coisinha. pegou 74, 84, começou a montar os supermercados, então você conseguiu cumprir a sua promessa. Acredito eu. Deus é que sabe. Não, eu vou voltar, papai, né? Não, para ajudar o pai e a mãe. Sim, Tá? sim. Então, graças a Deus, acredito eu que eu tenho feito minha parte. Mas Deus é que sabe se eu fiz ou não. Mas, graças a Deus, ajudei no que pude. Certo? Nunca me dei distância para ajudar o pai e a mãe. Mas eu me refiro especificamente a ter a oportunidade, Gerardo, de ter retornado e olhado para o pai. Você tomou a decisão correta. Né? Você tomou a decisão correta em mandar eu ir, eu fui. Foi. Né? Construí, estou aqui de volta. Entendeu? Estou falando em termos sentimentais. Houve a oportunidade de você voltar e falar com ele. Eu não estou me referindo propriamente à ajuda financeira, que eu sei que quando ele tomou a decisão, meu filho, vá, porque também é necessário você ir, né? Para as nossas sobrevivências. Mas eu me refiro ao fato de você ter tido a oportunidade de sentimentalmente voltar, né, e dizer assim, papai, tá dando certo, entendeu? Aquela história do filho adotivo, né? Exatamente. Então, assim, graças a Deus, eu nunca abandonei meu pai, minha mãe, certo? Eu saí de lá em novembro, não consegui, no ano seguinte, na Semana Santa, que o meu cunhado, a família toda ia, eu não fui para o interior porque eu não aguentava a saudade. Só fui no outro ano, cheguei em 94, 74, só fui em 76. Para Semana Santa, já tinha um ano e tanto, porque eu não aguentava a saudade, certo? Mas desse tempo para cá, nunca mais eu passei 2 anos, 3 meses, 6 meses sem ir na serra. Na hora que tinha oportunidade, ia para a serra. Toda vez que tinha oportunidade, ia lá na serra. E eles também vinham aqui. Então, graças a Deus, o nosso relacionamento foi muito, muito próximo. Tanto com o pai como com a mãe. Você fez aquilo na prática, que é honrar pai e mãe, você certamente fez. Bom, vamos avançar. Bora. Né? Bacana, Gerardo. Parabéns aí pela história. Vamos avançar. Então, a tua infância, pelo que eu entendi, foi uma infância muito bacana, aquela infância, né, de brincadeiras legais, adolescência aí, quando veio a adolescência, aí veio a responsabilidade muito novo, né, que aos 16 anos, enfim, buscar, né, a sobrevivência, buscar fazer algo na vida em termos profissionais. E aí nasceu, eu vou dizer Center Box, porque depois virou tudo Center Box mesmo. Então nasceu o Center Box em 84. 84, 85, já 3 lojas. Por que vocês pensaram, Gerardo, em supermercado? Por que veio o supermercado à cabeça? Me fala um pouco sobre isso. Por que empreender em mercadinho? Foi aleatório ou foi algo pensado? Rapaz, eu sempre olhei o seguinte, filho de pobre não tem o que escolher. Ele tem que abraçar o que vem para frente. E abraçar com determinação. Eu vim para fazer e tenho que fazer. Então, a gente já vinha do segmento que era armazém, que é alguma coisa semelhante. E aí começamos com o supermercado e o sangue correu na veia e não tem o que mudar. Aquela mudança, digamos assim, vamos chamar aqui mudança de legislação, que apertou um pouco o segmento do armazém, fez com que vocês também pensassem no outro segmento, é isso? Perfeitamente. Basicamente isso. Tá? Naquela época, as coisas mudavam. Sempre aconteceu no Brasil. Sempre. Você sabe que o Brasil, nós tínhamos há um bom tempo atrás, a cobrança de ICMS, digamos, era 7%. De 7 passou para 9, de 9 passou para 12, de 12... Imagina aí como é que é. As cobranças de impostos no Brasil, não é só no Ceará. Então, nós temos que nos reinventar. Quando nós fomos para o supermercado, foi para nos reinventar, porque a coisa estava difícil. Então, nós abraçamos e eu vejo a nossa vida muito curta. Por que nós começamos no supermercado e ainda estamos no supermercado? Para mim, o aprendizado para qualquer negócio, ele demora muito, baseado na nossa vida. Você vê, por exemplo, nós estamos com 40 anos esse ano agora, no dia 3 de junho, nós completaremos 40 anos de supermercado. Estou vendo aí a sua lapelazinha aí. E aí o quanto a gente ainda tem que aprender. Então, é uma das coisas que eu observo muito na vida, porque tem gente que hoje, o Eduardo tem história de advocacia. Não, amanhã o Eduardo quer cuidar de fazenda. Aí, não, depois amanhã o Eduardo quer criar
uma outra coisa, Eduardo, o tempo é muito pouco. Essa é a minha visão. O mundo é muito. As coisas passam muito ligeiro pela gente. A vida passa muito ligeiro. Então, se a gente ficar mudando, se tem aquele velho ditado, pedra que muito se muda, não cria limo, jamais. Entendeu? Então, eu gosto muito de comer. As coisas têm que ter começo, meio e fim. Então, essa é a minha visão de negócio, que não dá para ficar mudando. E você observa bem que as pessoas que mudam muito, dificilmente acertam bem. Então, Inclusive em qualquer canto. Imagina, o cara que é casado a primeira, segunda, terceira, quarta vez. Como é que funciona isso? Né? Então, a minha preocupação é que a gente seja mais focado no que está fazendo e vai em frente. foco. Foco. Beleza, então Center Box, 3 lojas, 84, 85, aí me fala um pouco mais da história do Center Box. Aí você foi aprendendo, obviamente, se especializando, entendendo mais o mercado, a coisa crescendo, e aí me conta. Quantas lojas foram a partir dos anos 90, quantas lojas foram a partir dos anos 2000, quantas lojas tem hoje? Me fala um pouquinho da história do Center Box, Gerardo. Mas, assim, nós começamos nessa data, que nós iniciamos o nosso papo, e aí nós fomos andando. Quando foi em 1997, ele disse, Gerardo, eu quero sair do negócio. Mas não pode. Vou sair. E aí aí eu já tinha um terço do negócio. Era um terço meu, um terço dele e um terço dos 5 filhos dele. Certo. Aí eu digo, e aí? Ele disse, não, tudo bem. Saiu do negócio. Quando ele saiu, saíram 3 filhos junto com ele. E então eu já fiquei com menos da metade do negócio. Mas eu nunca vi, e eu acho que não vou ver, nunca na minha vida, uma sociedade se separar como nós dois separamos. Porque nós separamos a sociedade com ele, depois, e não houve, assim, uma observação um para com o outro. A negociação, nós estávamos conversando, ele mandou fazer o balanço, naquela época se fazia balanço com papel almaço, né? Lembra? Tudo na caneta, somava aquele negócio, aí ele disse, Gerardo, eu entreguei o balanço, ele olhou, passou uns 2, 3 dias lá com o balanço, e chegou e disse, olha, esse aqui é meu, esse aqui é teu, esse aqui é teu, esse aqui é meu. Eu digo, tá errado. Ele disse, por que está errado? Porque esse aqui é melhor para ti do que para mim. Não fica para tu tá dando para mim. Esse aqui é melhor para mim do que para ti. Não fica para mim. Então, o que é melhor para mim, vem para mim, o que é melhor para ti, para ti. Ele disse, se tu perder, eu ganho seu carneado, tu perde. Pronto, tá tudo feito. Mas foi desse tamanho. Então, depois saiu Isso em 90 aí? Aí foi em 1998. Certo. Quando foi no dia 15 de agosto de 99, ele veio a óbito. Olha as coisas de Deus como funciona. Aí continuou, aí eu fiquei com os 2 filhos dele, que era a Angélica, que é a esposa do Keynes, e o Ayrton, que é irmão da Angélica. Logo em seguida que ele faleceu, demorou mais 1 ano, 2 anos, a Angélica saiu, aí eu fiquei com o Ayrton. Quando foi em 2010, o Ayrton saiu. Aí ficamos só, o Center Box hoje pertence só a mim e a minha família. A propósito, aproveitando a deixa aí sua, a Angélica saiu porque casou com o Keynes, aí foram montar o deles? Sim. Foi isso? Foi. Eu não lembro bem se ela saiu antes de casar, ou alguma coisa da natureza. Se ela não tinha casado, mas pelo menos estava namorando. E falar em Keynes, olha o tamanho e o respeito que aquele cara tem por mim. Ele namorava com a Angélica e aí inventaram de casar, aquele negócio todo, ele disse, só caso depois que eu falar com o Gerardo. Se o Gerardo concordar, a coisa continua. Se o Gerardo não concordar, por aqui fica. Olha o tamanho e o respeito que o cara tem. Eu brinquei com o Keynes, né, e aqui no começo, em relação a você e o Franzé, mas obviamente era uma brincadeira, eles falaram muito bem de você e falaram essa história. E eu queria que você falasse um pouco deles também. Como é que foi o Keynes e o Franzé na tua história aí de Center Box? Aí você já contou um pouquinho sobre o Keynes, mas o Keynes me parece que passou 16 anos. Né? O Keynes morava em frente à nossa loja do Genibaú, certo? Ele começou a trabalhar com a gente, se não me engano, com 12 anos de idade. Era aquele menino que foi ponta de caixa, foi andando, e chegou a ser o nosso gerente, e por muito tempo. Digamos assim, o gerente número 1 da empresa era o Keynes, certo? Trabalhou muito com a gente, toda a vida houve muito respeito, muita aproximação comigo e com o Keynes. Com o Keynes, com o outro irmão dele, que é o Valdense, que trabalha com ele também, toda a vida fomos muito próximos. E o Franzé é meu sobrinho. A mãe do Franzé é minha irmã e o pai do Franzé é primo da dona Leida, minha esposa. Então é tudo de casa. Aí o Franzé veio embora do interior para cá
se não me engano, com 14, 15 anos, Foi. aí assim. Foi. E aí ele veio trabalhar com a gente. Aí começou a trabalhar com a gente, quando foi um bom tempo depois, 6 anos. 6 anos, aí ele disse, Tigenado, eu quero botar um negócio, o senhor deixa, o senhor me ajuda? Eu digo, ajuda, isso não é problema não. O que é que você quer? Não, toca. E ainda hoje, muitas das vezes, quando ele quer fazer um negócio, ele diz assim, Tigenado, eu vou botar um negócio assim, se eu precisar da sua ajuda, posso contar com o senhor? Eu digo, toca, pode ir em frente. Graças a Deus, o nosso relacionamento, o Franzé hoje é casado com a minha filha, né? E a gente continua nessa mesma pegada. Quando eu preciso dele, não preciso bater na porta 2 vezes, é só ir lá buscar. Quando ele precisa de mim, graças a Deus, tem sido a mesma coisa. Esse é o nosso relacionamento com o Franzé, com o Keynes, e tem mais alguns aí na família que a gente é bem desse jeito, sabe? Eu constatei gratidão, viu, Gerardo? Da parte deles à sua pessoa. Eu constatei gratidão. Bacana. Muito legal a história deles e a sua, obviamente, agora também. Queria voltar para o Centerbox. E aí, tudo bem. Aí o seu cunhado saiu da Sociedade em 97, e aí você ficou com a Angélica e um outro filho dele, e aí você falou... Ele saiu em 98. 98. Ele saiu em 98. Tá. Aí em 99 ele veio a óbito, né? Certo. Dia 15 de agosto de 99, e aí, claro, pelo ano 2001, 2002, foi assim, a Angélica saiu, que aí foi quando ela casou-se com quem foi tocar a vida dele, e o Ayrton, que era o outro o irmão da Angélica, ficou até 2010. 2010 ele saiu e nós continuamos. Aí, Gerardo, 2001 e depois 2010, qual era a realidade do Centerbox? Quantas lojas, por exemplo, 2001? 2001 nós tínhamos 4 lojas. 4. Quando foi 2005, nós abrimos a loja da Santos Dumont. 2006 nós abrimos a loja da Messejana e abrimos a loja da Parquelândia. Abrimos 3 lojas num período menos de um ano. Menos de um ano? Porque uma foi no dia 5, se não me engano, foi no dia 5 de dezembro, a da Santos Dumont. Certo. E em junho nós abrimos a Messejana e em outubro nós abrimos a Parquelândia. Certo. Em 3 lojas num período menor de... Então foram para 7. Não, aí nós tínhamos fechado um, Tinha aí fechado com 6. Certo. Não, ficamos com 7, realmente foi 7 lojas. Certo. Aí veio para 2010. Aí quando foi 2009, nós abrimos a Santos Dumont, não, a Conceito. Não, abrimos a Zé Baixo. 2008 nós abrimos a Zé Baixo, 2009 nós abrimos a Santos Dumont. A Conceito, que é na Gilberto Studio. Aí passamos um tempo parado, quando foi 2013, 2014, por aí assim, aí nós abrimos a loja 11, a 12, aí não deu certo, abrimos, fechamos, abrimos a 13, abrimos a 14, junto. Abrimos 3 lojas de novo, 4 lojas, num período de 3, 4 meses. Eita. Aí, mas é assim, nós nos preocupamos muito com o nosso negócio. Se funciona, vai. Não funciona, fecha. Eu não tenho lembrança quem foi que fechou uma outra loja de supermercado aqui em Fortaleza, respeitando a opinião de cada loja, nós fechamos. Nós abrimos uma loja e quando nós pensamos que não, ela estava comendo o lucro dela e o lucro das outras 3 que a gente abriu junto. Sai daí. Fechamos. Sai do meio. Sai do meio, vai comer outro. Não? Porque o nosso negócio é muito pequeno. O nosso negócio, as margens de lucro são muito pequenas. Se você não tiver cuidado, de uma hora para outra você pode ficar em situação difícil. Então nós olhamos para o negócio como negócio. Pois é, não deu. Eu vejo o varejo assim, né? A gente lida com muitos empresários, inclusive do varejo, não só do gênero alimentício, mas eu vejo o varejo assim. Ele trabalha com margens pequenas. Então tem que ter um controle sempre muito bem feito, né? Porque não dá para passar 2, 3, 4, 5, 6 meses, um ano no prejuízo, porque vai embora tudo. Esse meu sentimento é errado? O varejo realmente precisa desse controle, porque as margens são curtas? Eu digo que todo negócio é assim. No nosso caso é assim, certo? Eu vejo que as pessoas que ficam teimando com o negócio, por que eu vou teimar? O nosso objetivo de trabalhar é para trabalhar, para se ganhar alguma coisa. Por que eu vou ficar malhando em ferro frio? Que adianta eu ter um negócio para dizer que tem um negócio quando ele não me dá resultado? Eu acho que quando a gente
é uma pessoa de negócio, quando cuida do negócio, nossa obrigação é olhar para o negócio. Se o negócio funciona, vamos em frente. Se o negócio não funciona, dá licença mesmo. E nem todos nós erramos. Eu vejo assim, se você abrir um negócio e ele não funcionou, cara, tira a vaidade, deixa ela para lá. Sai desse negócio, abre outro negócio, ou muda, ou fecha, enfim. Mas continuar no caminho errado, não vejo que dá certo para ninguém. Gerardo, hoje são quantas lojas? Nós temos hoje 15 lojas de supermercados, e temos um atacarejo, e temos a distribuidora. E temos também a indústria de panificação. Nós temos uma indústria de panificação lá no nosso CD fica lá no Maracanaú. Certo. Junto com a distribuidora. Com a distribuidora, nós temos uma área lá de 68 mil metros, a nossa instalação é nesse ambiente. Uhum. Aí nós temos a indústria de panificação, temos a Gerardo Distribuidora, que distribuímos, que temos nossos clientes, nós temos venda externa, Certo. nós atendemos ali aproximadamente uns 75% do estado do Ceará, com venda externa, com vendedores, e entregamos essa mercadoria. Então, essa unidade fica também lá no Maracanaú. A panificação também tem venda externa? Ainda não. Não. Estamos planejando para esse ano a gente trabalhar. A nossa indústria ela produz só para nós. Certo. Só tem conseguido trabalhar para nós. E hoje nós trabalhamos nesse segmento. Temos as nossas marcas próprias. Por exemplo, nós embalamos feijão branco, feijão preto, feijão corte, feijão carioca, milho comum, milho de pipoca, farinha branca, farinha d'água, açúcar. Marca própria? Marca própria. A marca Carajá e Imperato são marca própria do Centerbox. Tá? A Gerardo nasceu quando? A Gerardo, ela nasceu... Não sei bem não, porque foi... Mas quantos anos mais ou menos a distribuidora tem? Você tem mais de 10 anos? Você tem distribuidora? Tem mais de 20 anos. Mais de 20. Tá? A distribuidora tem mais de 25 anos, porque quando o Gerardo faleceu, ele já tinha distribuidora. Já tinha. A gente tinha distribuidora no Genibaú, a distribuidora no Genibaú. Quando nós passamos para o Maracanaú, ela foi junto. Então assim, o armazém morreu num determinado tempo, mas depois renasceu. Imagina aquele negócio, a cachaça. Né? A gente mexia com o negócio. Toda vida nós fomos muito, digamos assim, fominha para o negócio. Já tinha uma certa noção da Gerardo. E a Gerardo é um negócio que ela agrega ao varejo. Quando eu tenho uma venda melhor no atacado, eu ajudo a compra do varejo. Um ajuda o outro. Tá? Aquela história, uma mão lava a outra e a Arthur lava o corpo todo. Essa é a nossa observação sobre o negócio. Nós sempre procuramos não diversificar nosso negócio, mas sempre tendo um negócio agregando um ao outro. Então, é o supermercado, a distribuidora, a padaria, a supermercado. O produto marca própria, que é para o nosso produto. Entendeu? Então, a gente... Mas o marca própria aí você também vende para o externo? Vendo, na distribuidora. Pois é, na distribuidora. Na distribuidora e no atacarejo. Tá. Tá? E aí, somando todos os negócios, hoje temos quantos empregados? Nós temos em torno de 2.000, 2.100 colaboradores. Mas para você ter ideia quanto o nosso mercado está difícil, dificilmente nós temos menos de 100 vagas em aberto. Chega a ter 120, 130, 150 vagas em aberto. Como o mercado... Tu atribui isso a quê? Falta de profissionalismo na área. Qualificado, é isso? Qualificado. O que acontece? A minha filha fez esse levantamento outro dia, nós admitimos uma quantidade de colaboradores, pegamos um final de semana, uma força-tarefa com o pessoal do RH para admitir o pessoal. Dessas pessoas que foram admitidas, antes de completar a experiência, que seria 3 meses, 56% dessas pessoas saíram, pediram as contas. 26, alguma coisa dessa natureza, quando terminou o contrato, nós tivemos que demitir. Ou seja, a mão de obra hoje, a nossa visão do mercado é o seguinte, é o colaborador dizendo que não tem emprego e nós, como empregador, dizemos que não temos mão de obra qualificada. A gente trabalha sempre qualificando, ensinando, enfim, cuidando dessa coisa. E a coisa não funciona. Agora, hoje, antes de eu vir para cá, passei em uma loja nossa, eu saí das minhas outras obrigações para falar, aconselhar, orientar o nosso gerencial. Tá?
eu sou muito chão de loja, muito operacional. Então, quando eu chego na loja, o que estiver acontecendo, aquele negócio, o olho do dono é que engorda o boi. Sim. E aí eu passei na loja, chamei o RH, a nossa gerente de RH, a gerente de operação, e sentamos para desenhar essa curva. Ou seja, é muito difícil o nosso negócio. Mas quando eu digo nosso negócio, não é só supermercado. Como nós trabalhamos nesse leque todo, por exemplo, sempre estamos em construção. Certo. Tem uma dificuldade enorme, a construtora que trabalha com a gente, de conseguir gente para trabalhar. Ou seja, o mercado hoje, cada dia que se passa, ele fica mais difícil com as pessoas que querem trabalhar, não querendo e tal. É muito difícil. Mas nós não sabemos fazer outra coisa. Tem que ir para cima e encarar, né? Encarar. Gerardo, hoje a administração do Centerbox, ela é comandada por quem? Você, Dona Leda, quem mais? Na verdade, eu não mando mais de nada. Não manda nada? Olha, é o seguinte, como é que fica hoje a administração do Centerbox? Sou eu, presidente do grupo, mas a gente tem uma unificação muito grande. Eu, a Gláudia, que é uma filha, a Gladys, que é outra filha, o GG, que é o outro filho, fica no marketing, e a Dona Leda fica basicamente na reserva. Então é assim, como funciona hoje a administração? A Dona Gláudia é a diretora financeira, RH, setor pessoal e prevenção. Aí a Gladys é comercial, marketing, jurídico, contábil e logística. Certo. E o Gerardo faz o quê? Nada. O Gerardo fica no meio de todo o campo, tá? Acompanhando tudo isso aqui e acompanhando a parte, ajuda. Aí eu acompanho toda essa parte e fico também na parte de inovação, tá? Prospectar mais negócio. Vai olhar um ponto, vai abrir uma loja, não vai abrir, quem vai discutir com o engenheiro, quem que vai acompanhar o projeto de arquiteto. Nós sempre discutimos isso junto, mas a cabeça desse negócio ainda sou eu que vou tocando isso aí. Lógico, lá nós temos, graças a Deus, uma coisa que eu acho muito positiva. Nós não fazemos negócio se tiver algum dos 5 fora. Se a gente quiser comprar um negócio, só compra se todos os 5 estiverem de acordo. Um consenso. Um consenso entre os 5. Entendi. Nós temos um diretor, tá? É o Maicon, um rapaz que trabalha com a gente, conhece, sabe quem é o Maicon. Nos ajuda muito nessa parte contábil, fiscal, nessa parte organizacional. Certo. Mas as decisões tomadas, literalmente, ele também participa muito disso, mas as decisões tomadas por nós 5, que sou eu e os 3 filhos da Dona Leda, se tiver um contrário, não se toma decisão nenhuma. Seja qual for o negócio. Se for para estar todo mundo junto, estamos juntos. Se não for, não faz. Um só faz a diferença. Isso vem dando certo, né? Há muito tempo. Graças a Deus está funcionando. Entendeu? Gerardo, me fala um pouco. Hoje existem projetos para novas aberturas de lojas? Se Deus quiser, agora no julho, nós vamos abrir mais uma unidade nossa. Se Deus quiser. Então, nós estamos na construção, era para abrir agora no dia 13 de junho, de acordo com o aniversário da loja de 40 anos, mas por causa de chuva, e sempre construção tem isso. Atrasa um pouco, nunca é a data que a gente quer. Mas, se Deus quiser, agora em julho, sairá mais uma loja. Gerardo, fala um pouco sobre o segmento em si, no que diz respeito a como é que o segmento está hoje, o varejo, no caso, o varejo alimentício. Como é que está a competitividade, essa quantidade de lojas grandes que a gente vê? Qual é a tua visão sobre isso? O porquê que o varejo está tão, digamos assim, concorrido? Por que ele está tão grande? Fala pra gente qual é a tua visão sobre isso aí. A minha visão é porque é o seguinte, toda vida houve isso, do meu ponto de vista. O cearense, ele é muito cheio de moda. Você vê quando abre um negócio, abre não sei quantos do mesmo segmento. Lá na frente, vai ao contrário, né? Você vê, por exemplo, farmácia hoje, você passa na Santos Dumont, tem 4 esquinas. 3 na farmácia e o outro está lá o ponto. Brevemente será uma farmácia. Ou seja, hoje, quando nós falamos de supermercado, com essa concorrência, realmente o supermercado tem andado muito rápido, a abertura de loja, muito maior a proporcionalidade do que a quantidade, a população, ou seja, o número de loja se abre muito mais loja do que a quantidade
da população que aumenta. Eu acho que é anos-luz a diferença um do outro. Mas é o segmento, nós pegamos agora a pandemia, e com essa pandemia nós, digamos assim, fomos privilegiados, porque foi um negócio que ficou. Também imagine se o supermercado tivesse fechado, como seria para a população, tá? E vem fomentando. E hoje o cliente, ele não quer comprar longe de casa. O cliente hoje, cada dia que se passa, ele é mais, digamos assim, está mais acomodado, quer mais vantagem, quer as coisas mais fáceis. Eu moro aqui próximo e a moça que trabalha no edifício, o zelador, enfim, ela mora lá, perto de uma loja da gente, lá no Jardim Iracema. Ela disse, adora chegar em casa, ficar com o celular na mão e fazendo as compras no Center Box. Ela não vai nem para a loja. Ou seja, o cliente não quer sair de casa. Hoje o cliente quer comodidade, quer comprar. E quanto mais próximo for a loja, mais ele se fideliza. E aí, com esse número, o cara abre uma loja aqui, o outro abre ao outro lado. Ou seja, a história do supermercado está que nem farmácia, né? 3 numa esquina e o outro brevemente será na farmácia. Mas esse é o que eu vejo, o segmento do negócio. A gente vai, todo mundo caminhando. Mas em algum momento você entende que vai haver uma seleção natural, é isso? Pelo menos a gente tem visto isso nos anos anteriores. Tá? Os negócios vão abrindo, aí depois dá fecha. Certo? Você vê, por exemplo, a quantidade de lojas que abriu atacarejo. Olha como é que está isso. Mas, pelo que se vê, hoje esse número tem esfriado, vem esfriando, ou seja, vem diminuindo a abertura de tanto atacarejo. Você vê aí como é que era. As grandes bandeiras, as multinacionais abriam uma em cima da outra. Hoje parece que essa coisa está fechando. Então, se você olhar, há tempos atrás, você que é novo ainda deve lembrar, como era o mundo de hipermercado. Hipermercado. Sim. Hoje, quantos hipermercados tem? Você olha, por exemplo, Fortaleza. Então, basicamente não existe. Então, o que acontece? Os custos vão aumentando. No que o custo vai aumentando, ou seja, a calça vai ficando frouxa, se você não puxar o cinto, ela vai cair. O que é isso? Antigamente o atacarejo, vamos lá, que vai chegar no varejo, ele vendia mercadoria, ele não tinha serviço de frigorífico, ele não tinha serviço de padaria, ele não tinha serviço de horti, ele não tinha ar-condicionado, ele não vendia cartão de crédito, ele não fazia entrega. Hoje ele faz tudo isso. O que é que isso? Vai para a conta. Então, se vai para a conta, alguma coisa vai voltar. Os preços são outros. Porque se ele mantiver aqueles preços... Essa conta vai ter que voltar. Vai ter. Então, para mim, esse número de supermercado abrir hoje, amanhã, alguém vai olhar para essa conta. Entendeu? Amanhã a tendência... Porque tem sido assim, se você for olhar... Eu falei de hipermercado, falei de atacarejo, você lembra do mini-box. Mini-box, quantas lojas abriram? E lá na frente a coisa... começou a voltar. Então eu digo que tudo na nossa vida, principalmente o comércio é assim, ele aquece, sobe, esfria, baixa, aquece, sobe, esfria, baixa. Não, essa do supermercado, ela está ainda muito, digamos assim, ainda está andando muito para frente. Mas na minha visão, um amanhã, isso vai dar uma esfriada. Entendi. Não tem como ser tanta loja. Você vê, você participa da CESUR, nós abrimos no Ceará bem mais de 100 lojas por ano. Não é verdade? Muita loja. Mais de 100 lojas por ano. Cresce essa população de jeito? Não cresce. O poder aquisitivo também não cresce. O poder aquisitivo não cresce. A economia não cresce. Né? A população não cresce. Como é que vai funcionar essa conta? Então, a tendência é que amanhã essa conta ela dê uma esfriada e possa... Gerardo, como é gerir 2.100 pessoas? Como é liderar isso? As ajudas de Deus. Só Deus explica. Mas como é liderar as pessoas? Só Deus explica, mas é assim, não tem o que dar, não tem o que voltar. Tá? Nosso objetivo hoje, nós estamos com 16 lojas, estamos com 2.000 colaboradores, 2.100 colaboradores. Quando a gente fala isso, é colaborador direto, tá? Se a gente for fazer aquela outra conta, que cada colaborador corresponde mais 2 pessoas,
Então, são 2.000 vezes 3, são 6.000 pessoas. Com certeza, se você pegar os agregados, que as pessoas, as pessoas que trabalham terceirizada, Prestador de prestador serviço. de serviço, fornecedor, vai fechar 10.000 pessoas. Isso não, na minha conta, isso não, nós temos assim, na minha cabeça, nós temos 10.000 pessoas, pelo menos, que dependem do Centerbox. Entendeu? Direto ou indireto. E isso é uma responsabilidade muito grande. Como é isso? As ajuda. E eu não vejo uma outra maneira a não ser ter humildade, compreensão, entendimento e procurar ajuda dos profissionais. Aqui eu procuro ajuda, nós procuramos ajuda de todos os profissionais, do psicólogo ao médico, ao fisioterapeuta, porque nós somos seres humanos. Uhum. Nós precisamos estar nos inovando, nos reinventando, nos cuidando. Se a gente não cuidar, a coisa não vai. Entendeu? Gerardo, dentro dessa concepção aí de empreendedorismo, né, desse seu grupo que você fala, qual, assim, tu olha para trás, assim, qual foi a maior dificuldade que tu consegue enxergar, assim, cara, aquela situação ali para mim foi muito difícil. O que é? O que seria, melhor dizendo? No negócio? É, Rapaz, não empreender. Rapaz, disse que o veado acorda cedo e assim, se eu não correr muito, a onça me come. E a onça diz assim, se eu não correr muito, eu vou morrer de fome. Não é? O nosso negócio não é diferente do mundo animal. Você não pode parar. Não, quando foi difícil? Não, toda a vida foi difícil. Hoje está fácil? Não, tá não. É assim, eu gosto muito de analogia. Quando um time começa lá na Série C, vem andando, passa para a Série B, passa para a Série A, quanto mais para frente ele vai, mais difícil não fica para o campeonato? Sim. A nossa situação não é diferente. Quanto mais você trabalha, mais você tem que ter responsabilidade. Quanto mais você luta, mais você tem que ter um aprendizado. Você precisa ter mais gente profissional, precisa ter gente mais qualificada, precisa se qualificar cada vez mais, tá? Então, para mim, o Abílio Diniz, uma frase dizia o seguinte: eu tenho por obrigação de hoje saber mais do que ontem e amanhã saber mais do que hoje. Então, o nosso negócio não é diferente. E eu acredito que o seu também é do mesmo jeito. Todos os negócios, ele giram no mesmo sentido. Ou você procura cada vez mais melhorar, entender, compreender, estudar, procurar quem sabe para lhe ajudar. Amanhã você está fora do negócio. Gerardo, e ainda olhando para trás, você faria, em termos de empreendedor, você faria alguma coisa diferente do que fez ao longo desses 40 anos? Eu digo, eu sou muito abençoado por Deus. Não podia ser melhor do que o que tem sido. Porque quem veio de onde eu vim, quem começou como eu comecei, quando eu digo eu, sou eu, minha esposa, etc. Tal. No caminho que nós traçamos, ainda semana passada eu estava conversando com a Leda. Nós imaginávamos há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, de hoje estar onde estamos? Jamais. E por que chegamos até aqui? Não tem outra coisa a justificar a não ser fé em Deus e na força do trabalho e não se curvar diante das dificuldades. N dificuldades já tive na vida, N, mas Deus tem nos dado a oportunidade e a determinação de seguir em frente. É esse o nosso caminho, é esse o nosso lema, fé em Deus e na força do trabalho, e eu acho. Eu andei sabendo que o Franzé disse que quer se aposentar logo, não é? Né? É aos 98. É? Porque ele quer se aposentar 2 anos mais novo que eu, né? Eu digo que quero trabalhar pouco, eu quero trabalhar só até 100 anos, depois de 100 anos eu vou ver se eu vou fazer outra coisa. Né? Já estou com 65, falta só 35. Mas quero ver se eu trabalho. Mas esse é o nosso negócio, é trabalhar. Mas sério, você quer continuar trabalhando. Óbvio, dentro de um ritmo, né, adequado, mas você quer continuar trabalhando. A Deus querer enquanto vida tiver e puder. Quero trabalhar porque eu gosto de trabalhar. E eu olho para o trabalho e falo da seguinte forma: Deus tem sido muito generoso comigo. Por que hoje
eu vou sair das minhas obrigações, eu vou viver aí, digamos assim, sem fazer nada, quando eu ainda posso contribuir, ao meu ver, eu consigo contribuir muito ainda. Contribuir não só para a família, porque a minha família que eu chamo não é só mulher e filho, não. Meus colaboradores, as pessoas com quem a gente convive junto. Então, aonde eu ainda posso ajudar? Então, se eu posso ajudar, eu estou ajudando e sendo ajudado. Por que razão eu vou ficar em casa, lendo revista e assistindo televisão? A tua visão como empresário, então, é produzir. E Produzir. essa produção, obviamente, vai resvalar em você, na sua família, nos colaboradores, para o Estado, para o país e por aí vai. É isso? Por aí vai. E aí, Então, para ti, traz prazer crescer, abrir mais loja, porque isso vai gerar, digamos assim, mais riqueza. É isso? Isso passa pela tua cabeça? sim, eu não gosto muito desse nome de gerar riqueza. Gerar riqueza na perspectiva de todos se beneficiarem. Fazer o bem sem olhar quem. Tá? O meu objetivo hoje é assim: o que é que eu posso fazer para ajudar o fulano? Ajudar, às vezes as pessoas acham que ajudar é meter a mão no bolso e dar o dinheiro. Eu digo que não. Se eu conseguir lhe dar um emprego quando você precisava, para mim eu estou lhe ajudando. Eu lhe ajudei com o emprego, você me ajudou com o serviço. Essa é a minha visão. Então, na medida do possível, o que é que eu posso estar fazendo? É aquilo que está lá no livro, aquele livro bom, que é a Bíblia. Sem dúvida. Quem somos nós só? O que é que eu sou só? Então, aquilo que você puder, né? Aquela história dos talentos, se eu te dei 5 talentos, eu te dei pouco, te dá mais. Te dei um, tu enterrou, então se tu não quer nada, o pouco que eu te dei eu vou te tirar da outra. Eu vejo muito isso no nosso dia a dia, na nossa vida. Aquelas pessoas que não se preocupam com ninguém, normalmente eles também, ninguém se preocupa com ele. Então, a minha visão é que quanto mais eu me preocupo com as pessoas, no sentido de ajudar e sendo ajudado, mais eu recebo também da mesma forma. Gerardo, eu queria te explorar um pouquinho pela tua experiência, né, vivida na Acesul. Não sei se você participou de alguma rede específica de supermercado, enfim. Mas eu queria, hoje, presidente do sindicato, hoje delegado lá junto à Associação Brasileira de Supermercados, como é essa vida do empresário no associativismo? Qual é a visão que tu traz? Isso é necessário? A representatividade do segmento por parte de um Acesul, por exemplo, ter hoje a presidência do sindicato, do varejo alimentício aqui em Fortaleza. Fala um pouquinho da tua experiência, né, da questão do estar associado, do lidar com outras pessoas do teu segmento. Fala pra gente aí. Eu vejo que a Cesul, eu fui para a Cesul dar minha contribuição. Como nós estamos falando de participação, de ajuda, porque às vezes é isso que eu falo. A minha ida à Cesul foi uma necessidade que o nosso amigo Neto foi e me chamou, Gerardo, vem para cá. Não, eu não posso ir, ele vem para cá que eu tenho que ir para outro canto. Então, assim, esse companheirismo que a gente tem no mercado, obrigatoriamente eu vejo que isso é uma coisa que tem que acontecer. Então, a minha visão de ir para a Cesul, ou eu fui para a Cesul chamado, é porque tenho que respeitar os colegas. Tá? Então, eu vi naquela hora que a Cesul estava precisando da minha ajuda e o colega que estava lá queria sair, que era para ir para outro canto. Então, eu vejo muito isso como uma coisa que, assim, daí, cara, tu quer as coisas, não pode ajudar ninguém, não pode fazer nada para ninguém. E essa foi minha maneira de aceitar a Cesul, abraçar. Tive aí aproximadamente uns 5 anos como presidente da Cesul, e o meu papel foi realmente isso, procurar agregar todos os supermercados. Inclusive, a minha permanência na Cesul, eu não me preocupei só com os pequenos, eu me preocupei com o pequeno, com o médio, com o grande. Tá? Nós tivemos aquele problema da carne, lembra aquele negócio da carne? Lembro demais. Aquele negócio da carne. Nós tivemos um problema seríssimo e o DECOM apertou total, mas diante da nossa situação, eu cheguei para a pessoa do DECOM e disse, olha, o que você precisar de informação aqui, nós estamos para ajudar. Somos nós que estamos com essa batata quente na mão. O que você precisar, pode contar com a gente. E isso nós conseguimos conduzir isso de uma maneira muito bacana. Ceará, naquela época, não sofreu basicamente nada, porque nós ajudamos a construir esse negócio.
Então, quando eu falo de associativismo nesse negócio, é que você se juntar a esses órgãos e fazer alguma coisa que possa ajudar, entendeu? O segmento. Para o segmento e para o nosso e o dele. Por exemplo, o Corpo de Bombeiro, uma vez eu cheguei lá, nós pegamos um apoio bem grande do próprio DECOM, porque nós não tínhamos certificado de conformidade. O Corpo de Bombeiro tinha 34 homens para cobrir todo o estado do Ceará. E aí eu fui lá no Corpo de Bombeiro, conversar com o comandante, etc. E ele falou a situação. Nós fomos ao governo do estado e ele disse, doutor, amigo, dá para o senhor ajudar a gente aí? Ele disse, o que você quer? Eu digo, mas eu quero que você ajude o bombeiro. Como é que ele vai trabalhar para a gente desse jeito? Como é que nós vamos conseguir manter o nosso negócio? Certificar. Aí eu disse, pela primeira vez eu estou vendo um empresário pedir para ser fiscalizado. Eu disse, não estou pedindo para ser fiscalizado, não. Eu estou pedindo que você ajude quem possa nos ajudar. E com isso, o Corpo de Bombeiro melhorou assim um monte, sabe? Eles ajudaram com verbas, o Corpo de Bombeiro. Hoje, como funciona o Corpo de Bombeiro, eles têm para mais de 100 homens hoje, mais de 100 oficiais do Corpo de Bombeiro, quando era 34. Entre praça e oficial, hoje tem mais de 100, e eles trabalham hoje com o tablet. O militar do Corpo de Bombeiro que vai vistoriar a tua obra, ele sai de casa com um tablet na mão. Então, de casa, ele já vai fazer o trabalho dele. É completamente diferente daquela outra maneira. Que é isso? É ajudar quem possa ajudar a gente. E com isso, a gente vai tocando esse negócio, ajudando aqui, ajuda ali, e também sendo ajudado. Ou seja, para o segmento. Para o próprio segmento. Se não tivesse aquela representatividade, ele não dificilmente, porque uma coisa é você falar em nome de vários. Ou de todos, melhor dizendo. Lógico, eu vou falar no nome do Center Box. Exatamente. É isso aí, rapaz, tu quebrar só para tua sardinha. Exatamente. O objetivo é, comandante, o problema é generalizado. O que é que o senhor pode fazer? Aí disse, o meu problema é ser engraçado. Vamos lá, conseguimos, e hoje a gente tem um relacionamento muito bom com esse pessoal. E a Abras, Gerardo? A Abras, essa coisa do associativismo aí a nível nacional. Como é que é a tua visão? A importância disso? A Abras, ela, no governo Temer, ela nos concedeu ser uma atividade de primeira necessidade. Então, a gente não, caso contrário, nós não teríamos a liberdade que temos hoje. Então, o que foi isso? Foi a Abras que negociou. A Abras hoje ela deve ser a primeira, entre as 3 maiores associações do Brasil, ela é uma das, tá? É uma das que mais emprega, tem mais valor agregado, número de colaborador, receita, o PIB dela lá em cima. Então, a gente, junto com esse pessoal, nós fomos lá, aí a Abras é o Brasil, e discutimos e conseguimos isso. Então, hoje, a Abras, digamos assim, ela é o lençol mãe que nos dá a cobertura quando nós temos algo lá em cima, tá? Então, ela nos ajuda muito, porque é a mesma coisa. Ela precisa da gente, a gente precisa dela. E a gente se junta e vai ao governo federal, ao Senado, aonde for cabível, e aí a Abras tem um relacionamento muito bom, tá? Com esse pessoal, muito bom mesmo. E aí é necessário que nós também possamos contribuir com isso. Faz o seu trabalho institucional de forma bem feita. Bem feita. A Abras faz muito bem feito isso, tá? Por exemplo, essas coisas agora, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, ela está junto lá, pessoal. Entendeu? Assim, você está dando situações práticas, né, trazendo fatos concretos, né, que para mim, né, me dá claramente a conclusão da importância da associação do segmento de vocês. Sim, total. Então, é importante também comunicar bem até à sociedade quem é o segmento do varejo alimentício, né? Quanto emprega, quanto gera de renda, quanto gera de riqueza para o Estado, para o país. Isso as associações fazem. Fazem. Ela mostra quantos colaboradores nós temos, quanto o PIB e o número de colaboradores.
Ou seja, tem as revistas e tudo, tem as feiras. Hoje tem a Abras, a feira da Abras, e tem as estaduais, tá? E a gente sempre está junto em todas elas, ou na grande maioria delas. Então, esse corpo é muito representativo na economia do país. Gerardo, o Centerbox fez parte de alguma rede de supermercado? Eu peço Fez muito pouco tempo. pouco tempo, né? Muito pouco É tempo. porque eu não me recordo aqui de memória. Não, Peço desculpas pela ignorância. não só eu Mas acho que foi. nem eu lembro. Mas foi muito pouco. Nós tivemos um pouco de tempo, lá atrás, pouco bem. Eu acho que se muito dia demorado, foi um ano e pouco. A Super Rede? Não, Não? nós Foi outra, né? criamos uma outra, Aham. que antes de um dos filhos morreu antes de nascer, que na época era o Centerbox, Pinheiro, Cometa e Mercantil São José. Ah, lembro, São José. Mercantil. Aham, Aí antes de abrir o negócio, o Mercantil saiu. aham. Aí ficamos nós três: Pinheiro, Centerbox. Centerbox e Cometa. Uhum, Aí depois, não dá certo não, vamos ficar do nosso lado. entendi. Bom, Gerardo, eu queria agora voltar um pouquinho para o Centerbox, para a distribuidora, para a panificação e assim, entender quais são os próximos passos. O que é que tu visualiza para o futuro, né? Na tua empresa, propriamente, assim, no teu grupo econômico, o que é que vocês imaginam, o que é que vocês trabalham lá internamente, o que é quantidade de lojas, é melhoramento da operação, é o melhoramento da margem, é o melhoramento do faturamento, o que é discutido hoje no grupo, digamos assim, Centerbox? Nós temos uma reunião todas as segunda-feira, diretoria e os principais colaboradores, o pessoal de operação, o pessoal do comercial e diretoria, discutindo o que vamos fazer, o que estamos fazendo e o que vamos fazer. Então, essa discussão nós temos todas as segundas-feiras, essas reuniões, e a nossa visão do Centerbox é assim, foco, é focar no negócio. Nós queremos outro tipo de negócio? Não. Nós precisamos cada vez mais aprimorar o nosso quadro, melhorar o nosso aprendizado de um modo geral. Tudo é acompanhado. Compra, venda, margem, quebra, o relacionamento, o ser humano, recurso humano, toda essa matéria ela não para na empresa. Temos reuniões mensal, tá? Temos fórum, temos pessoal treinando, sempre temos uma empresa de fora nos dando assessoria para que nós possamos trabalhar. Temos uma empresa fora, um escritório de advocacia, que nos auxilia na parte contábil, fiscal, Uhum. ou seja, aquele negócio que a gente trabalha todo dia, o dia todo. Cuidando ali de cada setor e trazendo melhoramento para cada um deles, é isso? Imagina que eu gosto muito de fazer analogia. Uhum. Imagina aquele malabarista que fica balançando os pratos. Cada um prato daquele tem que estar olhando para não deixar cair nenhum. Então o nosso negócio é assim, olha para um lado, olha para o outro, vê uma coisa, vê outra, cuida do negócio. Ou seja, é aquela criança que você não pode parar de cuidar dela. Para ele continuar vivo, Para ele continuar e aí vivendo, você vai caminhando. para que ele possa crescer. E aí, na medida que você vai encontrando oportunidades, você vai, obviamente, Nós estando preparado para. Nós somos assim, digamos assim, fominha para o negócio. Certo. Nós não somos apaixonados para fazer o negócio de qualquer jeito. Se o negócio der certo, vamos em frente. Se não der certo, nós não vamos. Procuramos analisar os nossos negócios para que sempre seja assertivo no que estamos fazendo. Seja qual for o negócio. É olhar, detalhar, nós não levamos digamos assim, a vaidade. Pô, eu quero abrir assim, não. Olhamos para o negócio, dá certo? Vamos em frente. Não dá certo, não, vamos estudar. Entendeu? E nisso, principalmente as duas filhas, são muito categóricas a analisar esses números. Certo? São muito, 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 muito detalhistas. Legal. Gerardo, eu queria a tua visão dentro do que tu vive. Dentro do que tu vive com o fornecedor, dentro do que tu vive com o teu cliente, dentro do que tu fatura, a tua visão da economia. O que é que o Gerardo sente? Né? Como está a economia? Dentro do termômetro ali, Grupo Econômico Centerbox. O que é que você diria da nossa economia, seja estadual, seja nacional? Como é que você a vê hoje?
aquecida, desaquecida, morna? Fala um pouquinho para a gente aí. Vejo que a economia no nosso negócio, ela precisa cada vez mais você estar atento. Está subindo, está baixando, por exemplo, as vendas hoje, elas aumentam? Não, elas diminuem. Se você pegar o que você vendeu no ano passado e o que vai estar vendendo esse ano, normalmente, se muito você tiver, você está fazendo o mesmo faturamento, contando com a inflação. E como é que funciona, Gerardo? Por isso é que está se abrindo cada vez mais lojas. Vamos lá, o seu Gerardo está com 10 lojas, o outro abriu perto dele. Se ele não abrir outra loja, a tendência é ele perder faturamento. Então ele tem que ir atrás de outro negócio, outra loja, ou seja, é tentar pelo menos empatar o negócio. Obviamente você consegue crescer um pouco, mas não é fácil, porque cada dia que se passa, esse mercado é mais fracionado e você precisa estar muito atento para não perder o seu cliente, porque de qualquer maneira você perde um aqui, mas tem que ganhar outro ali. Se você não se cuidar, ou seja, a escada não para. Eu digo que o nosso negócio é duas escadas, uma subindo, outra descendo. Ela não para, ou você sobe ou você desce, mas parado não fica. Então, ou você se movimenta, ou a coisa Tá, mas eu queria insistir. A tua visão da economia do país, por exemplo, ela está uma economia fraca? Ela está uma economia forte? O que é que tu sente da economia do país? A economia do país, eu sou bem leigo nesse assunto, mas é muito difícil. Mas da tua poltrona lá, tua poltrona de empresário, aí tu sente, ó, meu faturamento cresce, porque você fala assim, ó, meu faturamento cresce, Eduardo, porque eu abro uma loja ali, perco acolá, vou ali, recupero, enfim, faço o meu trabalho, cuido das minhas áreas, etc e tal. Mas na tua poltrona lá, no teu assento, tu tem a capacidade de enxergar, né, por conta de tudo isso que tu já enxergou, que tu diz, ó, uma constatação é que o meu segmento tá uma quantidade de jogadores muito grandes, então tá uma competitividade muito acirrada, beleza. Mas a economia em si, como é que tu vê? O teu cliente, por exemplo, que tu tem diversos bairros, tem bairro nobre e bairro mais afastados do centro. Então, os teus clientes, eles têm um poder aquisitivo maior, tu sente um crescimento do poder aquisitivo, tu sente o crescimento do poder aquisitivo das famílias, é esse sentimento que eu queria ter. Esse eu não vejo crescimento, esse aí não cresce não, veio decrescendo. Porque, por exemplo, você vê hoje, quando nós falamos que não tem qualificação profissional, é porque o pessoal está acomodado com o Bolsa Família. Certo. Quando esse pessoal está acostumado com esse Bolsa Família, não estou falando... Não vamos entrar no mérito. Não estou no mérito do governo. O que acontece? As pessoas não querem trabalhar. O grande problema hoje é assim, quando você tem essa xícara só para mim, é uma coisa. Quando vai dividir para nós três, é outra coisa. O que acontece hoje? As pessoas hoje, a grande maioria, esse número é muito alarmante, não querem trabalhar, não querem se profissionalizar, não se preocupem em ganhar um pouco mais. Se cresce esse número de pessoas e não cresce a renda, a tendência é cada vez mais o pessoal ficar pobre. Quanto mais as pessoas são pobres, menos dinheiro vai ter no mercado. Mais fraca a economia. Mais fraca a economia. Aí fica difícil você acertar. Você vê, por exemplo, hoje no interior, não estou falando de governo, estou falando da situação. Sim. Tem família no interior hoje que o cara tem 15, 16, 18 anos, 20, 30 anos, não faz nada. O cara não quer fazer nada. Por quê? Porque consegue um Bolsa Família, consegue não sei o quê, consegue um Vale Gás e fica sem fazer nada. E aí, como é que fica o amanhã do filho? Entendeu? Então, imagina se esse pessoal todo trabalhasse, estudasse, subisse o nível, em vez do cara ganhar, vai lá, um salário mínimo, ganhasse 2 salários. Imagina se hoje a população de baixa renda que ganha um salário, se ele subisse só 50%, ele ganha salário meio, quanto melhoraria? Mas hoje é a cabeça das pessoas. Você deve acompanhar muito bem como é que nas escolas hoje. As pessoas não querem estudar. As pessoas não querem estudar, as pessoas não querem trabalhar, as pessoas, né? A grande maioria. Isso prejudica a economia. Ao meu ver, prejudica muito. Uhum. Você sente isso na pele, como empresário? Total. Tá? Essa falta do desejo das pessoas de querer trabalhar, de querer se profissionalizar, de querer melhorar, isso para nós é muito ruim.
Porque amanhã como vai ser? Existe empresa aí preocupada dizendo que daqui a 10 anos nós não vamos ter basicamente pedreiros. Por quê? Porque os que estão hoje estão ficando velhos. Os novos não querem. Existem empresas que dizem que daqui a 20 anos nós vamos ter problema sério de motorista. Por quê? Porque os novatos não querem ser motorista. E os velhos vão parar. Ou seja, esse caminho das pessoas não se preocuparem com o amanhã, com o crescimento, isso é muito preocupante. Geraldo está generalizando? Não, mas quando passa de 50%, a gente começa a se preocupar. Você pode ver que hoje a maioria é das pessoas que não estão preocupadas com o amanhã. Né? Então, isso é preocupante para um país que nem o nosso, que tem tudo. Você imagina um país que nem o Brasil, se as pessoas tivessem incentivo, quisessem trabalhar, quisessem crescer, quisessem estudar, que tamanho nós seríamos? Né? Então, essa é a minha preocupação, porque eu não vejo muito essas pessoas preocupadas em querer ser algo melhor. Eu, por exemplo, chego na loja, hoje, por exemplo, cheguei para um colaborador e aí, vem cá, você tem quantos anos? Tenho 27 anos de idade. Você estuda? Não, eu terminei o 2º grau. E tu faz o quê, danada? Por que tu não está estudando? Por que tu não vai fazer um curso? Por que tu não vai fazer a faculdade? Por que tu não vai fazer alguma coisa? Eu estou pensando. Não é estou pensando, filha. Tu hoje ganha um salário aí. Quanto é que teu salário? É X. O que é que tu pensa quando tu chega daqui a 13 anos? Quando tu chega a 40 anos? Tu vai querer estar na mesma função? Hoje tu é jovem. Podendo estar estudando. Podendo estar... Para amanhã tu vai algo mais. Ter um salário melhor. É isso que você quer? Ou seja, para a gente conseguir botar isso na cabeça das pessoas, é muito difícil. Prêmio. Gerardo, falando aqui um pouco ainda do Centerbox, mas assim, internamente, vocês trabalham muito. Vamos lá. Hoje, a tecnologia está dentro do Centerbox de que forma? O que é que tu vê de tecnologia que mudou muito, né, que vocês trabalhavam há 10, 15, 20 anos atrás? Por exemplo, o e-commerce é algo forte na realidade do Centerbox. Inteligência artificial, vocês já comentam internamente sobre isso. A questão daqueles atendimentos de caixa, que são autoatendimento. Eu sei que em algumas lojas tem. Vocês discutem sobre isso. Como é que é a coisa da tecnologia no teu segmento? Avançado um bocado. Nós fomos um dos primeiros a trabalhar com esses e-commerce. Tá? Quando a pandemia chegou, nós já estávamos bem afiados. Teve um colega nosso que fazia o seguinte: Gerardo, o cara está me comprando hoje, eu vou fazer as entregas dele com 8 dias. Eu digo, pelo amor de Deus. E nós já estávamos anos-luz trabalhando isso. Então, hoje, esse caminho ele não tem volta. É aquilo que eu falei para você há pouco tempo atrás. O cliente está muito acomodado. O cliente gosta de ser, digamos assim, de trabalhar menos, de receber mais benefícios. Imagina hoje como seria se não tivesse esse tipo de coisa. Olha como seria. Então, hoje, isso funciona muito. Então, o marketing da empresa, todos esses recursos têm que estar muito aprimorados. Se você tem ideia, quando nós falamos de economia, vamos falar de cartão. Como era a nossa venda antigamente? Era 80%, 90% em dinheiro. Hoje é 80%, 70%, 80%, 90% em cartão. Né? O que é isso? Ninguém quer dar com dinheiro. Né? O dinheiro fica mais difícil, a coisa fica mais difícil. E a situação do Pix melhorou o mundo para as pessoas, para não ter o negócio, para não ter o dinheiro. Então, tudo isso são coisas que a gente precisa cada dia mais melhorar. Estar muito atento, muito afiado, muito alinhado com a nova tecnologia. Porque se marcar bobeira, o bicho passa. Por falar em dinheiro, eu queria um pouco a visão do empresário Gerardo, da pessoa Gerardo com dinheiro. O que é o dinheiro para ti? Para que serve? Como é que tu lida com o dinheiro? Seja na perspectiva menor, seja na perspectiva maior. Quero dizer assim, seja no teu aspecto familiar, pessoa, ou seja no teu aspecto empresa. Como é que tu lida com o dinheiro, Gerardo? Vê se eu entendi. Como é que eu lido com o dinheiro? O dinheiro, para mim, ele é algo que você precisa saber manusear. E para mim,
lidar com dinheiro é você saber quanto você está ganhando e quanto você está gastando. Eu, por exemplo, quase todo dia eu faço a analogia seguinte: quanto foi que eu produzi hoje? O salário que a empresa está me pagando, eu estou realmente fazendo por onde aquele meu salário está sendo pago? Então, eu olho muito nesse sentido. Quanto é que nós estamos produzindo e quanto é que nós estamos recebendo. Porque, para mim, nesse raciocínio, para mim, eu tenho que olhar para o negócio seguinte: quanto é que me pagam e quanto é que eu produzo? Se eu não produzir alto, amanhã isso vai fazer falta. Então, eu preciso que, se eu ganho, se eu produzo, se a empresa me paga 10, eu preciso procurar trabalhar pelo menos para produzir 30. Porque se ela me pagar 10 e eu gastar 10, como é que eu vou crescer? Então, para mim, a economia ela é para ser girada desse jeito. Quando nós começamos um negócio, aliás, já foi em 94, 95, 1994, 95, foi quando nós começamos a ter Prolabore. A gente não tinha Prolabore. Nós, como dono do negócio, não tínhamos Prolabore. Tirava lá e aquele negócio. Sem controle. Sem controle. Até que me provou o contrário, desde aquela época, quando todo mês a dona Leira quer o caixa. Nosso dinheiro, obrigatoriamente, tem que ser a nossa despesa menor do que o nosso fora. Porque senão, como é que funciona? Não, Geraldo, aí quando tu compra um carro, quando tu compra um apartamento. Não, aí é uma outra coisa. Mas a minha receita mensal, obrigatoriamente, ela tem que ser menor do que o meu prolabore. A empresa é uma coisa, você é outra. É outra. E isso tem que ser. E graças a Deus nós conseguimos, nós temos isso na cabeça e temos isso com os filhos. Os filhos fazem o seguinte: durante o ano eu ganhei, quanto foi que a empresa me pagou? Aí eu recebi tanto, porque tem um prolabore. Ok, desse prolabore, quanto eu gastei? Quanto é a minha programação para o próximo ano? Então, precisa fazer conta. Porque se você não fizer conta, como é que você vai saber? Tá? Então, nós trabalhamos literalmente assim. Eu gosto muito de passear. Toda a família gosta. Por exemplo, a gente vai daqui para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Belo Horizonte de carro. Vai e volta de carro. Já. Aí, conclusão, como é que é feito isso? A dona Ledo, ou a Cláudia, a Gladys, qualquer um, leva uma cadernetazinha, nota toda a despesa. Toda a despesa. Enfim, se paga um picolé, nota. Quando chega, bate o caixa. Quanto foi gasto? Foi tanto. Foi gasto com isso. Para que você tenha noção. Se viaja, por exemplo, um passeio internacional, do mesmo jeito. Para onde a gente vai, a gente olha para onde vamos e quanto vamos gastar. Significa que não vai gastar? É miserável? Não tem nada a ver. Precisa saber quanto nós gastamos naquele negócio, seja para onde for. E ainda no dinheiro, investimento. No que é que você gosta de investir frente aos ganhos que você tem? Você investe... Centerbox. Além de Centerbox, tem algum outro tipo de... Não, tem nada. Tem nada. É a única coisa que eu sei fazer, o que eu estou fazendo. Eu não tenho medo de poder errar. Então, por que eu vou inventar, criar isso, aquilo, aquilo outro? Não, nosso negócio é negócio. O dinheiro que o Centerbox ganha é para o Centerbox. O que a gente procura é... Lógico, a gente tira o que é necessário para a gente, Sim. Mas faz o necessário para nós. Certo. O que não for necessário é lá. Por exemplo, nós temos nosso prolabore. Se a gente precisar de um dinheiro a mais, aí o Centerbox empresta. Nós não pagamos juro. Se o nosso dinheiro estiver sobrando na conta, ele fica na conta do Centerbox, porque ele também não, nem eu pago juro a ele, nem me pago juro. Entendeu? Entendi. Se tiver uma conta a pagar no final do mês e o caixa da empresa não tiver o suficiente, nós metemos a mão no bolso, quem tiver o dinheiro, eu vou pagar. Entendi. Mas o investimento em si nos seus próprios negócios. Nosso negócio é empresa. Nós abrimos uma loja. Nós temos os prolabore de acordo com cada loja. Uhum. Quando abrir aquela loja, dependendo da unidade, nós passamos 1 mês, 2 meses, até 6 meses sem receber 1 centavo de prolabore daquela loja. Porque nós queremos que ela sobreviva. A nossa visão é o seguinte: se a empresa estiver bem, nós vamos estar bem. Se a empresa estiver mal, para nós já acabou. Entendi. Mas assim, como pessoa física também não invisto no mercado financeiro, imóveis, essas coisas não. Nada. É Centerbox. É só a casa para morar e pronto. Muito bom. Não, mas aí você está investindo num negócio, né? Que é o seu negócio. Você apenas não, digamos assim, não diversifica. Não.
Foca ali e pronto. Geraldo, cara, nosso bate-papo tá muito bom. Por mim, eu continuaria aqui por várias horas, mas sei do seu tempo e preciso caminhar para o finalmente. E aí, no finalmente, a gente volta um pouquinho mais para o lado pessoal, para o lado da pessoa do Gerardo. Eu vou fazer algumas perguntas aqui para ver se a gente faz um bate-bola e aí você responde da maneira que você entender, de uma maneira assim mais, digamos, rápida, objetiva. Se não, pode discorrer também, fica à vontade, tá? Gerardo, uma leitura, um livro que te marcou, ou que tu tá lendo agora, e, enfim, é algo que você indicaria. Eu já tenho lido um bocado de livro, tá? Augusto Cury, gosto muito dos livros do Augusto Cury, que é um negócio bacana. Tem um livro que é totalmente diferente, que Roberto Ronchi, é o Adestrador de Cavalo. É um livro bacana que só, porra, sabe? Porque o cara ensina como é que você suporta Muito tudo. bom. Conhece aquele livro? Na verdade, o livro, eu ouvi falar do livro porque ele foi indicado. Eu ouvi um podcast de um cara que agora eu peço perdão, pessoal que está nos acompanhando, que eu não vou me recordar o nome dele aqui, mas ele é uma espécie de consultor. Aí ele tem um podcast. Aí ele falou justamente, fez uma espécie de sinopse, né, um resumo do livro. Aí ele, inclusive, trouxe uma reportagem de um adestrador de cavalo na Argentina, que o Globo Rural foi fazer uma reportagem lá com esse cara, e foi fantástico, ele contando a história de como é que o cara adestra um cavalo. Não sei se é a mesma história Não, do livro, né? esse livro não é do Argentina, não, mas esse que eu estou falando, ele fala o seguinte: o cavalo inteligente, com 4 minutos, você pega qualquer parte do cavalo, ele não lhe estranha. O cavalo menos inteligente, ele vai até 14 minutos para entender. Mas, enfim, você passa a mão no cavalo, em qualquer parte do cavalo, e ele não se mexe. E esse cara. Depois de adestrado. Não, É isso? Não? não. Qualquer cavalo, Qualquer sendo cavalo. inteligente. O inteligente, o cavalo mais inteligente, com 4 minutos ele consegue. Certo, E o menos inteligente vai até 14 minutos. certo. E aí você chega a montar no cavalo, acontece. E eu já li esse livro algumas vezes. E uma vez eu cheguei no interior, lá na casa do pai do Franzé, Uhum. e tinha uma égua lá, né? E eu digo, vamos estar montado nessa égua. E fizer aquela auê com a égua, eu digo, não, vou montar. Vendo o que eu havia lido na prática, né? Lido, aí eu fui estar na prática. Aí quando eu montei isso na esteira, né? Sabe? Montação na esteira. Aí quando botei o cabresto, era pelos dois lados, como se fosse um cabeção, e montei na égua. Quando eu montei nela, ela deu aquela levantada com as mãos. Aí o pessoal, pelo amor de Deus, eu digo, calma, rapaz, é porque ela não está me conhecendo. Saí, deve ter caminhado assim um quilômetro. Quando ela caminhou uns 200 metros, acabou. Chegou lá na frente, eu parou, encostei ela, desci, subi, ela não estava vendo nada. Porque diz o seguinte, o cavalo, ele conhece você total. Ou seja, quando você está nervoso, o cavalo fica nervoso. Quando você está tranquilo, o cavalo fica tranquilo. Então, chega a se comparar, fazer a conferência do batimento cardíaco, ficam os dois iguais. Bacana. É bem bacana. Esse livro é muito. Então, o Adestrado, como é o nome do livro? Rapaz, eu não lembro o meu nome do livro, certo? Mas eu já comprei alguns livros. O que eu faço? Eu compro esse livro e leio. Aí eu gosto, aí eu empresto para fulano. Aí o cara leva o meu livro. Aí daqui a pouco eu faço de novo, compro outro. E desse jeito, inclusive agora eu tenho estou com um, comprei agora recente, já emprestei para outro amigo. Entendeu? E o Augusto Cury é algo que você leu também que te marca. Gosto desse livro. Eu estava lendo agora recentemente um livro do padre Reginaldo Manzotti, uma formação pessoal. Porque às vezes você pensa que o padre ele só fala de religião. Não. Ele fala de uma linguagem para nós, de um modo geral. Hoje ele fala de pai e filho, amanhã um capítulo, amanhã ele fala esposo, depois ele fala de religião, e sempre dentro do contexto mostrando como foi a vida de Jesus, como foi a vida dos discípulos, fazendo analogia junto com como é a nossa vida hoje. Como tem tudo a ver uma coisa com a outra. Eu gosto muito. Eu não tenho tanto tempo para ler, mas quando eu tenho tempo, gosto de me debruçar sobre um livro. Tá na Meruoca também? Na Meruoca, eu leio menos. Você é mais danado, fica mais... Não, na Meruoca, porque eu saio para um canto, saio para outro, aí leio mesmo. Quando eu leio mais é quando estou em casa mesmo.
Mas gosto de leitura. Por falar em Meruoca, fala um pouquinho. Tu tem um teu cantinho lá, né, Geraldo? Tenho, rapaz, é assim, voltando aí, quando até antes da pandemia, eu nunca tinha tido tempo, pensava eu que tinha tempo de passar 8 dias na Meruoca, na nossa terra. Agora na pandemia, na primeira etapa, passei 35 dias. Aí, graças a Deus, tudo em paz. Na segunda etapa da pandemia, quando acorchou, eu passei 60 dias na serra. Eu gosto muito da serra, mas é muito. E tem uma coisa que me dá um prazer muito grande, que eu gosto muito, mas ao meu ver, a dona Leila gosta mais do que eu. Que é, Geraldo? Não, de estar na serra. Está lá. Está na serra. Tá. A dona Leila vai para a serra, ela adora estar na serra. Mas ama estar na serra. Porque lá na nossa casa não é esse mundo todo, mas é um lugar tranquilo, que a gente fica à vontade, fica, tá? Agradável. Tem umas crianças lá que é bacana para pastorar a gente. Eu tenho 2 cachorros, um casal de cachorro pastor belga. Legal. Certo? Aí quando você solta ele, pode ficar tranquilo. Ninguém chega perto. Não dá para chegar, não. A gente gosta muito. Os filhos também gostam, porque o bacana é você gostar de um lugar que as pessoas gostam. Na casa, lá onde eu nasci, casa onde eu nasci, e eu digo que tem algo muito importante. O que é? Meu pai e minha mãe, toda a vida, tinham muito prazer quando a gente estava lá. Mas era muito prazer. Então, ao meu ver, a gente sente aquela energia positiva, aquela coisa bacana lá. É o que eu ia perguntar. Você sente seu pai e sua mãe lá? Total. Entendeu? A gente sente a presença deles. Tá? É um negocinho que é bacana. Tem amigos nossos, tem um amigo meu aí que é bem louco. Ele estava com a filha dele, policial rodoviária federal. Certo. E a filha estava perturbada. E eu conversando com ele, muito amigo, etc. Eu disse, cara, vamos levar a menina para a serra? Ela estava numa situação tal que a chefe dela pediu para a família tirar a arma dela. Cara, tira a arma da mão dessa menina. Ela está muito perturbada, pode ela fazer loucura. Ela foi para a serra, passou 2 dias, 3 dias lá com a gente, voltou com uma semana, foi trabalhar. Que maravilha. Entendeu? Então, assim, ele disse que lá tem essa, digamos assim, esse aconchego, essa coisa diferente que é inexplicável, mas é muito bom. Mas é sentido. Faz sentido. Porque toda a vida foi isso que nós vimos do meu pai e da minha mãe, sabe? A maneira como eles recebiam a gente, por mais simples que fosse, mas era com muito prazer. Bacana, Gerardo. Parabéns. Uma música lá na Meruoca que tu gosta de ouvir? Música lá é um bocado. Aí você pode arranjar. Um gênero, uma música, enfim. Não, tu começa por onde? Quer começar por onde? Quer começar por Luiz Gonzaga? Ou tu quer Valdir Soriano? Ou tu quer Nelson Gonçalves? Ou tu quer o Temar Dutra? Hein? Ou tu quer Agnaldo Timóteo? Ou tu quer sertanejo? Eu já vi que esse lugar aí é bom mesmo, viu? Ou tu gosta de um sertanejo, aquele sertanejo antigo, um trio Parada Dura, um Teodoro Sampaio, Zezé de Camargo e Luciano. Aí tu pode botar aí. Rapaz, eu vi. A gente gosta, a Glauber disse assim, a playlist do papai é bem idêntica à minha. A gente viaja, cara, tanto faz em passeio como em outro lugar, se põe a música no carro, é assim, 99% das mesmas músicas que tem num celular do outro. Tanto faz, qualquer celular, não se preocupe se descarregar. E se for música, por exemplo, se for uma música do Padre Zezinho, também a gente gosta. Legal. A dona Helena gosta mesmo de um brega, sabe? Ah, é? Ela chega a dar um brega. A gente curte tudo. E aí, tomando um vinhozinho na serra? Rapaz, na serra... Uma cachaçinha? Rapaz, na serra a gente só não toma água sanitária, que pode botar um intestino. Lá, a gente, dependendo do dia, pode ser cachaçinha boa, pode ser um vinho, pode ser um uísque, dificilmente é cerveja. Eu que menos bebo lá, mas a cachaça e o vinho é com a gente. Já vi que o lugar é abençoado mesmo, viu, Gerardo? Gerardo, cara, assim, algo que eu pudesse ter perguntado, algo que tu pudesse, né, ter querido falar e eu não oportunizei. Tem alguma coisa? Não, Eduardo, só agradecer. Está na hora de agradecer. Agradecer, eu acho que esse papo é muito bacana para que você conheça mais um pouco da nossa história, da
a minha história, a história da minha família, a história da nossa empresa, e isso com certeza vai andar por aí, por esse mundo de meu Deus, e é bom. Eu acho que nós estamos aqui mais para servir do que ser servido. Essa é a minha visão. Eu sempre digo assim, meu Deus, se é do Senhor me dar alguma coisa, que sirva só para mim, não me castigue, dê para outro. Eu acho que, no meu ponto de vista, nós viemos ao mundo não para ser servido, e sim para servir, que foi o que ele fez. Ele veio foi para servir, não veio para ser servido. Então, no meu ponto de vista, o mínimo que nós podemos fazer é fazer algo que você possa agregar à vida dos outros. Ajudar alguém. Ajudar, seja volto, ajudar não significa meter a mão no bolso e mandar dinheiro. Ajudar é você contribuir para o crescimento de alguém. Às vezes com uma conversa, Gerardo. Você acabou de... Nós falamos aqui nesse nosso bate-papo o quanto os meninos falaram bem, né? Sim. O que aprenderam com a gente. Sim. Franzé e Kennedy. Sim. E tenho certeza absoluta que você pode perguntar a eles, não pergunte nem a mim, que eles conhecem muito mais de uma dúzia de pessoas que gostam e Sim. cresceram junto com a gente. Aprenderam com a gente e nós aprendemos com ele. É aquela velha ditada da Unifor. É ensinando que se aprende, né? Ensinando e aprendendo. Né? Sem dúvida nenhuma. É esse o nosso DNA. Mas faltou alguma pergunta? Basicamente, não. Faltou você falar de algo ou de alguém, enfim, pode falar. Às vezes a gente vai conversando, a gente tem todo um roteiro aqui, o roteiro muitas vezes não, nunca consigo seguir o roteiro, mas vai rolando e a gente vai... Mas isso é importante, cara. Olha, o que eu posso falar mais é o seguinte, como eu já falei, eu sou de uma família de 11 irmãos, sou o caçula, todos os irmãos me ajudaram. Todos. De uma forma ou de outra, mesmo eu sendo caçula, a minha idade de diferença para minha irmã mais velha são 15 anos. 15 anos. E eu tenho uma só irmã que é mais velha que eu. Mas todos eles me ajudaram. Então, eu acho isso uma obrigação minha. Não, a gente sente em você, né, Gerardo? Assim, a família é muito forte para você. Muito. É algo muito forte, é claro. Né? É muito claro. Você é um empresário bem-sucedido e, assim, quando você olha para trás, você sempre vê os seus relacionamentos, né? E aí, dentro dos seus relacionamentos, a família como algo muito fortalecido. Então, isso aí é muito claro. É herança. O meu pai tinha amizade lá no interior, por exemplo, de 1940. Olha aí, ele não morreu em 12. Eita. Em 2012 o papai morreu. Tinha amigos de 1940. Ainda hoje nós somos amigos da família. E era aquela amizade chegando mesmo. Amizade, amigo. Então, assim, existe muito isso lá na nossa região. E eu procuro primar muito por isso. Quem foi amigo do meu pai, meu amigo será. É meu irmão, amigo do meu irmão, meu amigo é. Entendeu? Isso nós temos muito isso. E hoje eu vejo muito isso também, aí, já dando continuidade com a família. Entendeu? Não, é amigo. Suas filhas. Minhas filhas. Seu filho. Papai é amigo do papai, tá em casa. Para mim, isso é muito importante você ter esse tipo de relacionamento. No meu caso aqui, hoje nós somos supermercado, mas nós temos uma aproximação muito boa com o distribuidor. Os distribuidores são amigos da gente, digamos, igual ou mais do que o varejista. Entendi. E hoje nós, como varejista, não, eu não gosto do fulano. Na hora do balcão é negócio. Sim. Na hora de sentar para tomar um copo de cerveja, tomar uma garrafa de vinho, um uísque, é todo mundo amigo. Sim. Nós não, graças a Deus, esse relacionamento nós temos muito bem com todo mundo. Até que, me por contrário, eu não conheço nenhum intrigado. Não, eu sou testemunha, você é bem quisto. Eu acho que é para isso que nós viemos ao mundo. Você é bem quisto. Gerardo, muito obrigado. Tá? Espero que você venha outras vezes. Foi um prazer conversar contigo. Tua história é muito bonita. E parabéns. Obrigado, parabéns cara. Por tudo. E, mais uma vez, agradecer. E pode contar com um velhinho aqui que ele dá meio-dia, meia-noite. Estamos juntos. Estamos juntos e misturados. Valeu, Gerardo. Abraço.